E aqui, amados, nós estamos na primeira quinta-feira de 2024, no primeiro culto, né? E é uma instrução poderosa que nós possamos utilizar para nossas vidas. Então, amados, tudo aquilo que está na palavra, tudo aquilo que Deus falou, todos os princípios do Senhor que já foi estabelecido, cumpre em fazer, porque se nós fizermos isso, com certeza, certamente, nós iremos prosperar em tudo que nós colocarmos para fazer. E aí sim, esse ano de 2024 será o ano da frutificação, por aquilo que nós vamos fazer, mas também por aquilo que o Deus vai fazer por nós, amém? Então, nós estamos aqui nesse momento de dízimos, de oferta, é o momento que nós temos de honrarmos ao Senhor e também de cumprirmos o princípio. Então, você já sabe que você precisa cumprir para que possa ir tudo bem conosco, amém? Então, separe o seu dízimo, separe a sua oferta com esse entendimento, vamos honrar, vamos agradecer ao nosso Deus, vamos cultuá-lo através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, com tudo aquilo que Ele fez chegar em nossas mãos, amém? Então, se você quiser fazer de maneira em espécie, você pode fazer através dos envelopes que estão aí à sua frente, na sua cadeira. Senão, você pode fazer através do nosso Pix, que é o nosso CNPJ que está aparecendo aqui atrás. Ou através das nossas tesoureiras ali atrás, estão com as maquinetas de cartão de débito ou de crédito, se você preferir. Isso são meios e formas que Deus estabeleceu para que nós possamos cumprir esse princípio, amém? Você que está de casa também pode nos acompanhar, honrando ao Senhor através do seu dízimo, da sua oferta, através da nossa chave Pix, que está aparecendo aí no seu aparelho eletrônico, ou através do QR Code, que também está disponível aí para você, amém? Então vamos, você já separou? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por esse momento. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que faz chegar as coisas para nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido um Pai fiel, você tem sido um Pai generoso, você tem sido um Pai muito bom. Obrigado, Pai, porque nós estamos supridos em tudo, porque nós temos o Senhor. E nós estamos aqui para te honrar, para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos. E nós estamos aqui devolvendo os nossos dízimos e ofertando ao Senhor como forma de gratidão e reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor fez chegar. Muito obrigado, Pai, nós te rendemos graça, nós te cultuamos e te honramos agora através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Aleluia, venha com alegria. Este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural, antes de acontecer. Este é o dia, bênção. Amém? Obrigado, gente. Glória a Deus. Primeira quinta viva do ano. Pode esperar que esse ano vão ter grandes quintas vivas aqui. Amém? Nós seremos poderosamente impactados com essa palavra. Todas as vezes que nós saímos da nossa casa para ouvir alguma coisa da parte do Senhor, nós voltamos para casa diferentes. Então gera expectativa. Não gera expectativa no ministro, mas gera expectativa em Deus, no Senhor que conhece o teu coração. Ele sabe aquilo que você está precisando. E Ele tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nessa noite, Pai, nós queremos ser tocados, molhados pela unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para nos direcionar naquilo que o Senhor tem para nós nessas noites. Enquanto nós ministramos a palavra, Senhor, o Senhor tem liberdade para curar, para libertar, para levantar pessoas, Pai. E nós cremos nisso acontecendo aqui nessa noite. E declaramos o sobrenatural de Deus sobre esse lugar. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos ler aqui um texto bem conhecido e vamos falar acerca de confiar no Senhor. Amém? Se eu fosse dar um tema para essa ministração, como o pastor Fábio sempre faz, eu colocaria o tema Confia no Senhor. Amém? Salmo 125, no versículo 1, diz assim: os que confiam no Senhor
são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Confiar no Senhor, queridos, não está associado diretamente a um conhecimento. Às vezes nós, como cristãos, e às vezes nós, como povo da palavra da fé, às vezes nós nos perdemos um pouco nisso, porque nós temos o conhecimento que precisamos confiar em Deus, nós sabemos que a palavra funciona, nós conhecemos as verdades daquilo que Deus tem para as nossas vidas, e isso é uma bênção, amém? Mas às vezes, na hora que a situação difícil se manifesta, na hora que os problemas vêm, nós acabamos nos esquecendo daquilo que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que nós aprendemos no Rema, daquilo que nós ouvimos aqui nos cultos, nas quintas, nos domingos, nos cultos de departamento. Confiar no Senhor não é só um conhecimento normal. Para confiar no Senhor, nós precisamos, de fato, conhecê-lo. Amém? E esse conhecimento, queridos, ele não é adquirido do dia para a noite, é claro, mas quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo, você recebe uma medida de fé no seu coração e você já conhece a Deus. Amém? Esse conhecimento de Deus, aquilo que nós temos como a nossa intimidade com Deus, ela precisa ser acrescida todos os dias. Todos os dias nós precisamos ter um momento com o Senhor para que essa intimidade, esse conhecimento, essa confiança em Deus se torne algo sólido. Amém? A nossa confiança em Deus, ela não pode ser somente uma palavra falada da boca para fora. Precisa vir do coração. Confiar no Senhor é estar em outro nível. Amém? Nós lemos aqui no texto, o salmista diz, olha, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os montes de Sião que ele está se referindo aqui está associado a uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. E as palavras de que Deus liberou sobre aquele povo está estabelecida eternamente. Então ele está fazendo essa comparação, queridos. E nós precisamos de fato estar nesse nível de estar firmes. Amém? Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que as dificuldades batem à porta, sejam dificuldades financeiras, sejam dificuldades com a família, sejam problemas com enfermidades, coisas têm assolado o povo de Deus, assim como todos os outros povos na terra. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós temos exemplos, queridos, exemplos que foram deixados na palavra de Deus para que sejam alguns padrões, ou melhor, que estabeleceu alguns padrões para que nós pudéssemos seguir. Amém? Nós vemos a história de Abraão, que foi um homem diferenciado, ele de fato confiou no Senhor. A Bíblia diz que ele estava lá na sua tenda, na sua casa, com a sua família, vivia muito bem, por sinal, vinha de uma família que já tinha uma certa condição, mas Deus um dia chegou para ele e disse, olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão fez isso. Se isso não é confiar em Deus, eu não sei o que é. Porque ele está saindo da sua casa, do meio da sua família, e você conhece ali o Oriente Médio, é um lugar rodeado por desertos. Então ele estava saindo para um lugar que ele não conhecia, que ele não sabia, simplesmente com uma palavra que Deus tinha dado para ele. Que ele ia ser grande, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então ele saiu daquela condição que ele estava, confiando no Senhor. E ele começou a sua trajetória, não tinha filhos, ele tinha tudo que um homem poderia ter. Tinha a sua esposa, tinha gados, tinha camelos, tinha servos, tinha riquezas, mas ele não tinha um filho. E ele confiou naquilo que Deus disse para ele, e ele teve esse filho. Depois que ele teve esse filho, o filho cresceu, Deus pediu o filho, e ele deu o filho para Deus, porque ele estava disposto a sacrificar aquela criança. Você conhece a história. Mas antes dele fazer isso, Deus reconheceu a fé que ele tinha, Deus reconheceu que de fato ele confiava no Senhor e disse, olha, não faça nenhum mal à criança. Amém? E aquele homem, queridos, ele é lembrado até hoje como o pai da fé, porque ele confiou em Deus. Eu acho interessante a gente fazer uma separação entre fé e confiar. Porque às vezes nós temos fé, e nós sabemos que fé, ela tem níveis. Amém? Existem pequenas fés, existem fés, grandes fés, né? Eu não sei nem como é que é o plural de fé, mas é isso aí. Então, existem pessoas que têm pequena fé e tem pessoas que têm uma grande fé.
Então, a pessoa que crê em Deus, crê que Deus existe, ela até faz, o sinal da cruz, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas na hora de confiar, de fato, na hora em que as adversidades se manifestam, elas não têm aquela confiança de fato em Deus. É somente uma fé, é uma fé vacilante, é ali um assentimento mental, é um conhecimento. E, queridos, nós como cristãos, nós como povo da palavra da fé, nós não podemos cair nesse laço de conhecer a Deus somente no nível de amém, glória a Deus, é isso mesmo, funciona, mas na hora do vamos ver, na hora que a enfermidade bate na sua porta, na hora que a dificuldade se manifesta diante de nós, a gente recorre a outras coisas e esquece de Deus. Isso é muito sutil de acontecer. Muito fácil de acontecer. Esses dias mesmo, isso aconteceu comigo. Olha que coisa interessante. Eu estou falando aqui, queridos, e é interessante que a palavra, ela vai... nós estamos ministrando a palavra, mas ela serve para nós mesmos. Esses dias mesmo, eu estava com o pé inchado, do nada apareceu uma feridinha, uma coisa, e eu passo o dia calçado, trabalhando, e inchou o pé. O William até viu um dia desse, viu eu andando assim, e aí o William, o que foi isso aí, cara? Eu disse, pois é, inchou. Eu expliquei para ele a situação, o tornozelo estava inchado. E eu já tinha tomado os remédios, e já tinha feito umas compressas, e nada tinha acontecido. Aí eu falei com ele, cara, eu fiz tudo isso, mas hoje à noite eu vou orar. Gente, vocês têm... Depois de tudo eu fui orar. Olha só que coisa interessante. Gente, foi na mesma noite, eu orei de noite, no outro dia o meu pé estava normal. A gente, queridos, não sabe às vezes o poder que temos, porque nós não estamos exercitando essa fé, essa confiança. Nós precisamos de fato confiar em Deus. Abraão creu em Deus, isso foi imputado a ele como justiça. Isso fez Abraão um grande homem, porque ele confiou em Deus. Ele não sabia o que ia acontecer na frente, mas ele acreditava que Deus ia criar a situação para que ele fosse bem-sucedido. É exatamente isso que Deus quer que cada um de nós faça. Deus quer que nós confiemos nele no nível em que, ainda que nós não estejamos vendo nada diante dos nossos olhos, nós sabemos, o meu Deus está comigo, o meu Senhor e o meu Redentor vai me direcionar e tudo vai dar certo. Essa precisa ser a inclinação do nosso coração, porque muitas vezes, querido, nós nos deparamos com situações como essas. Às vezes nós estamos só. Já aconteceu isso com você? Nós temos aqui a nossa família, e é uma grande família, glória a Deus. Sempre que você precisar de um conselho, de uma palavra, os nossos pastores estão aqui para nos aconselhar, estão aqui para trazer uma palavra, para orar. Nós temos os nossos amigos mais próximos, nosso ciclo de pessoas que podem trazer algo da parte de Deus. Mas tem momentos, queridos, que você vai se encontrar só, em que não vai ter papai, nem mamãe, nem pastor lá com você. E você vai precisar confiar no Senhor. Esses momentos, queridos, são momentos em que você olha para um lado e para o outro e você não vê ninguém, você não enxerga ninguém, você não vê uma solução, você não vê uma direção, você só vê a miséria, você só vê a derrota, você só enxerga que vai dar errado, não tem nada para fazer, não tem o que nós fazer. E é nesse momento, queridos, que nós precisamos confiar em Deus. A Bíblia diz que Deus chama as coisas que não existem como se elas já fossem. E é exatamente nessa perspectiva que nós precisamos estar. Chamar as coisas que não existem como se elas já fossem. Embora o relatório natural seja tudo isso que eu falei, nós precisamos confiar que Deus vai fazer diferente. Uma história interessante que nós temos na Bíblia é a história de Davi, que era um homem que tinha experiências com Deus. E essas experiências que ele teve com Deus ao longo da sua vida levaram a ele ter um nível de confiança altíssimo em Deus. Porque ele, ainda sendo um adolescente, um jovenzinho, magrinho, só que a Bíblia diz que ele tinha um gentil aspecto, era um menino bonitinho, mas era magrinho. Não tinha aquele porte de um soldado musculoso, alto, forte. Mas a Bíblia diz que aquele jovem, quando ele ia passando ali com as coisas que estava levando para os seus irmãos e para o general, ele passa e tem um monte de homem ali, e ele fica curioso quando vê aquela multidão, e ele vai lá querendo ver o que está acontecendo, e quando ele olha, ele vê um gigante, um cara gigante, armado, paramentado para a guerra, afrontando o povo de Deus, e ele era somente um jovenzinho. A Bíblia diz que ele perguntou, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quando alguém fala assim, meu irmão, essa pessoa não tem dúvida no seu coração.
Se ele está falando de um Deus vivo, ele sabe quem é esse Deus. E ele sabe que esse Deus não se curva, não se prostra. Ele não fica submisso a coisas de homens. E ele perguntou logo, o que é o prêmio para quem derrotar esse gigante aí? E aí disseram para ele, olha, vai casar com a filha do rei, os pais não vão mais pagar imposto. Ele já começou a se interessar. E a Bíblia diz que ele disse, eu vou enfrentar esse gigante. Acho que todo mundo parou assim, olhou para aquele menino magrinho, que aparentemente não tinha nada para fazer. Aquele menino não tinha condições nenhuma, naturalmente falando, de derrotar um gigante, mas a Bíblia diz que ele confiava no Senhor, queridos. Aquela criança confiava no Senhor. Aquela criança, um dia, ele estava na sua casa, estava lá cuidando das ovelhas, não estava em casa ainda, mas chegou lá um profeta procurando um rei para ungir e procurou entre os irmãos dele, que todos eram soldados, e não apareceu nenhum. E Deus disse, olha, não olhe como o homem vê, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E aí perguntou, não tem mais nenhum? Aí mandaram chamar Davi, lá se vem ele todo sujo, se ajeitando. Chegou o profeta derramou o óleo da unção sobre a cabeça daquele jovem. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou daquela criança, daquele jovem. Meu irmão, um homem cheio do Espírito Santo é um homem ousado. É um homem cheio de autoridade. Foi exatamente isso que ele fez. Ele olhou para aquele gigante e disse, olha, você vem a mim com espadas e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E quando ele se posicionou, a Bíblia diz que ele se apressou, ele não esperou o gigante vir, ele se apressou, foi lá e jogou a pedra, e aquela pedra derrubou aquele gigante, pela unção do Espírito que estava sobre aquela criança, sobre aquele jovem. E é exatamente isso, meu irmão, esse é o nível que Deus quer que nós andemos. Eu fico pensando que Davi estava numa aliança inferior, estava numa aliança com Deus que não tinha os privilégios que nós temos hoje, mas quando nós olhamos para a igreja de hoje, nós não vemos mais homens ousados como os homens de antigamente. Aleluia, nós temos homens corajosos, nós temos homens que praticam a palavra, mas falta ousadia, queridos. Às vezes os milagres não estão acontecendo porque nós não estamos nos jogando. Nós estamos pensando demais. Porque nós temos as redes sociais, nós temos o YouTube, né? Vai que alguém vê eu fazendo isso. Meu irmão, aí é Ele e Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Primeiro, querido, o primeiro passo é confiar no Senhor para a nossa vida. Nós precisamos confiar em Deus para que Deus mude a nossa vida, mude a nossa condição. Todos nós precisamos mudar em alguma coisa. Todos nós precisamos melhorar em alguma área da nossa vida. E para isso nós precisamos confiar em Deus. Não vá na força do seu braço, você não vai conseguir. Se você se esforçar para fazer com a força do seu braço, eu vou dizer para você, vai ser fracasso. Nós precisamos do Espírito Santo nos direcionando em todas as coisas. Deus sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, das nossas limitações. E nós precisamos colocar no Senhor, Senhor, eu confio em Ti. E nós nos consagramos a Ele porque confiamos nele. Nós nos entregamos a Ele e aí as coisas começam a acontecer. É uma via de mão dupla. Eu faço e Deus coopera comigo. Eu faço e Deus me leva para aquilo que Ele tem para a minha vida. Isso funciona no nosso casamento, isso funciona com a vida dos nossos filhos, nas nossas finanças, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos colocar em prática esses princípios. Precisamos confiar em Deus para mudar a nossa vida, a vida da nossa família. Amém? Nós precisamos confiar em Deus também para alcançar as pessoas. Às vezes eu me pergunto, queridos, cadê o desejo de alcançar as pessoas? Nós, como cristãos, às vezes estamos ficando muito individualistas. Nós estamos querendo para nós, é meu, eu quero, eu tenho, é isso só meu. Queridos, isso não é evangelho. Amém? Nós precisamos alcançar as pessoas. Nós temos para nós, glória a Deus, é nosso, mas nós também vamos compartilhar isso com as outras pessoas. Isso vai chegar para outras pessoas, vamos alcançar as outras pessoas. E elas também vão ter o que nós temos. Querido, você não tem noção do que você tem. Você não tem noção da diferença que existe entre você e um que está lá, perdido no mundo. Aleluia, só a unção de Deus que está sobre a sua vida, queridos, já te leva para outro lugar, para outro nível. Às vezes a gente não coloca esses princípios, essas coisas em prática, e aí a gente fica vivendo uma vida normal. Mas deixa eu dizer para você, confie em Deus, impõe as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Confie em Deus, e quando tiver alguém endemoniado, vá lá e diga em nome de Jesus, espírito maligno, saia dele agora e ele vai sair.
Confie em Deus, meu irmão, e veja coisas mudar ao seu redor. Nós precisamos, querido, ir para um nível em que nós confiamos em Deus a ponto de mudar o cenário que está ao nosso redor. Amém? Davi derrotou aquele gigante. Davi recebeu os prêmios, as glórias, né, de um homem que fez algo grandioso. Um exército inteiro não teve coragem de fazer o que o menino fez. Ele começou a viver a sua vida e começou a crescer. Mas é interessante, queridos, ele nunca deixou aquele coração contrito de confiar no Senhor. Esse é um outro ponto interessante. Quando você começa a confiar em Deus, as coisas começam a acontecer na sua vida. Você começa a mudar de patamar, as coisas começam a funcionar, as coisas começam a acontecer, mas existe algo que é muito importante. Nós nunca podemos esquecer do lugar de onde Deus nos tirou. Nunca podemos esquecer, queridos, do perdão dos nossos pecados. O Evangelho não pode ser algo comum e natural para nós. Isso precisa ser algo que sempre que nós ouvimos, isso mexe com o nosso coração, mexe com as nossas estruturas, nos faz refletir, nos faz pensar. Se você está ouvindo a palavra da fé, se você está ouvindo o Evangelho, se você está ouvindo sobre Jesus, isso é natural para você, tem alguma coisa errada. Isso precisa mexer com o seu coração, mexer com as suas estruturas. Quando nós falamos de Jesus, do amor de Jesus, do amor de Deus para com a humanidade, isso tem que mexer com as nossas estruturas. Aleluia! O que Jesus fez naquela cruz, queridos, ninguém poderia fazer. E Ele fez tudo isso para salvar você, para te levar para uma condição que era impossível. A Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. É uma outra condição, é uma outra realidade. E nós precisamos entender isso e confiar em Deus para que essas coisas comecem a se manifestar nas nossas vidas. Amém, queridos? Tem outras histórias na Bíblia que nós podemos ler, várias histórias de pessoas que confiaram em Deus. Existe uma história de 3 jovens chamados Misael, Ananias e Azarias. Quem sabe o apelido deles? Sadraque, o povo estuda a palavra, é isso aí. Sadraque, Mesaque e Abednego, esses jovens, eles foram levados como cativos para a Babilônia. Eram jovens ricos, eram jovens que tinham uma boa aparência, jovens extremamente educados. E eles foram tirados do seio da sua família, da sua casa. Muito provavelmente seus pais foram mortos e eles foram levados para que o rei fosse servido por eles. E eles foram levados numa condição de escravidão e mesmo assim eles decidiram permanecer firmes com Deus. Decidiram não se entregar aos costumes do povo babilônico, à cultura deles, se entregar àquilo que eles faziam, servir a outros deuses. Eles permaneceram firmes com o Senhor. E a Bíblia fala que foi lançado um decreto para que todos adorassem a estátua de Nabucodonosor. E esses jovens não se prostraram. Todo mundo viu aquilo que aqueles jovens estavam fazendo. E a Bíblia diz, queridos, que eles foram levados para ser jogados numa fornalha que foi aquecida 7 vezes. Era impossível que aqueles jovens sobrevivessem àquela situação. E eles foram colocados à prova. Olha só que interessante. Às vezes nós somos colocados à prova de situações mortais, que é a situação que ele foi colocado lá naquele momento. E nesses momentos, queridos, nós precisamos confiar em Deus. Olha só que interessante a declaração daquele jovem. Ele disse, olha, o nosso Deus é poderoso para nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre da fornalha, nós não nos prostraremos aos outros deuses. Não tinham condição. Se eles vivessem, eles permaneceriam firmes. E se eles morressem, também permaneceriam firmes. É disso que eu estou falando, meu irmão. É essa a expectativa de Deus para nós. Que não importe a situação, se você ficar vivo, você continua firme com Deus, mas se você morrer, você também permanece firme com Deus. Nós estamos vivendo um século, um tempo em que os crentes são muito almofadinhos. Quando falam em morte, todo mundo, o sangue de Jesus tem poder. Nós vemos aí no Oriente Médio, vários missionários estão morrendo por amor ao Senhor e permanecem firmes. Já vi testemunhos, né, aí na história de pessoas que tinham seus filhos mortos. Meu irmão, eu tenho um filho, eu sei o que é alguém fazer qualquer coisa ali com seu filho, você já fica daquele jeito. Você imagina você ficar amarrado, amordaçado,
E o seu filho sendo morto na sua frente. E eles dizendo, se você negar, eu não vou fazer nada com ele, eu vou poupar o seu filho, mas se você não negar, eu vou matar ele. E ele dizia, eu não negue, matar o filho na frente dele. Matar a esposa e depois matar ele. Queridos, isso é um nível de entrega, um nível de confiança em Deus que nós devemos buscar. Não que a gente vá morrer, nós vivemos num país livre. Amém? Nós temos a liberdade de pregar o evangelho, de falar a verdade, de falar que Jesus cura, que Jesus salva. Mas, queridos, se em algum momento essa condição se manifestar, nós precisamos estar firmes, confiando no Senhor. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram mortos e eles estavam convictos daquilo que eles estavam fazendo. Uns foram cerrados ao meio, outros decapitados, outros foram esfolados, partidos, crucificados. Mas eles não se renderam, eles não abriram mão daquilo que eles confiavam. Às vezes nós estamos abrindo mão, queridos, por causa de um cuscuz de manhã. A gente não consegue consagrar, não consegue tirar um tempo de jejum e de oração por causa de um Instagram, por causa de um Facebook. A gente não tem coragem de sacrificar uma manhã de jejum ao Senhor. Aleluia. É para sorrir, gente, calma. Nós precisamos pensar sobre essas coisas, meu irmão. Deus tem uma expectativa muito grande em cada um de nós. Mas para que isso se manifeste nas nossas vidas, nós precisamos estar posicionados. Entendam bem, meu irmão, existe uma diferença entre nós praticarmos a palavra e nós sermos legalistas. Amém? Não estou falando aqui de que você faça isso, faça aquilo outro. Não tem nada a ver com isso. Mas para receber aquilo que Deus tem, nós precisamos estar na posição correta. Naquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus chamou você para fazer alguma coisa nessa terra e você sabe, porque o Espírito Santo diariamente fala ao seu coração aquilo que você sabe que deve fazer. Mas às vezes, querido, nós negligenciamos aquilo que Deus tem para nós. E aí sabe o que acontece? Passa 1 ano, passa 2 anos, 3 anos, 10, 20 anos e nada acontece. E aí o que acontece? A gente vê as pessoas aqui em cima do púlpito testemunhando aquilo que Deus tem feito e aí fica lá, mas por que isso acontece na vida dele e não acontece na minha? Talvez falte um pouco de posicionamento. Amém? Queridos, quando nós estamos posicionados em Deus, a nossa confiança ela fica latente. A nossa confiança em Deus fica ali, daquele jeito. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor vai fazer. Deus vai abrir uma porta. Vai funcionar, vai dar certo. Não, mas não tem não sei o quê. Não, eu não quero saber desses relatórios. Eu sei que Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer, ainda que não tenha nada visível, meu irmão, diante dos seus olhos, recebe essa palavra aí, ainda que diante de você não esteja nada favorável, Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para abrir portas onde não tem portas, para abrir soluções, trazer coisas daquilo que você está precisando. Se você confiar no Senhor, Ele é fiel para fazer na sua vida. Glória a Deus. Como eu me alegro, meu irmão, em falar dessas coisas, porque tenho visto Deus fazer isso. Tenho visto Deus fazer isso tanto na minha vida, como na vida de pessoas que estão próximas. Eu vejo na palavra o que Deus fez, e o que é interessante é que vem a convicção. O mesmo Deus que fez no passado, faz no presente. E Ele vai fazer no futuro, meu irmão. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra não muda, a palavra é real. Então não fica parado, ouvindo, na expectativa. Faz alguma coisa, meu irmão, se posiciona em fé. Aleluia, se levanta na autoridade do nome de Jesus e diga a essa circunstância que está afligindo você, sai da minha frente no nome de Jesus. Se você não sair, eu vou passar por cima de você, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Aleluia, aleluia, a unção de Deus, querida, está sobre as nossas vidas, ela está derramada, o Espírito de Deus está sobre nós, está dentro de nós. Nós só precisamos ter consciência disso. Agora deixa eu te dar uma receita muito simples para você ter consciência disso. É necessário que você tenha um tempo de oração, que você se consagre a Deus, que você leia a palavra, e aí você vai ficando consciente dessas coisas. Um homem natural, meu irmão, um homem carnal, ele não tem consciência das coisas espirituais. Ele pode até saber que Deus faz, porque ele viu o que Deus fez na vida do fulano, do ciclano, ele viu algum milagre que Deus fez, mas se um homem não tem comunhão com Deus diariamente, se ele não tem um tempo com o Senhor, ele vira um homem carnal, vira um homem natural. E nada acontece, meu irmão.
É só um ajuntamento de pessoas. É só uma reunião. É só uma amizade gospel. E Deus não nos chamou para isso, meu irmão. Cada um aqui tem ferramentas que foram dadas por Deus para desfazer as obras do diabo. Isso está diante de você, está nas suas mãos. Está nas nossas mãos o poder que foi dado por Cristo Jesus. Ele disse aí, eis aí eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Se o diabo, meu irmão, se levantar e você expulsar um demônio de alguém, não fica preocupado depois em ter retaliação, porque tem muitos crentes aí que ficam com um negócio de retaliação. Se você orar para o fulano, aí você tem que orar lá para a sua família. Meu irmão, nada vos fará dano algum. Você só precisa confiar em Deus, ter a certeza e a convicção que você é guardado, que o sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida, e o diabo não pode tocar em você, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Nada vai te atingir. Desde que você confie no Senhor. Aleluia. Essa confiança, meu irmão, ela precisa ser vigente, ela precisa estar ativa hoje. Eu te convido, meu irmão, a fazer essa reflexão, e a partir de hoje, se você não estava fazendo isso, todos os dias, tire um tempo com o Senhor. Não negligencie isso, meu irmão. Nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis, em que o diabo está se empenhando com todas as suas forças para desfazer aquilo que Deus vem fazendo ao longo do tempo. Ele não vai conseguir, mas ele vai tentar com todas as suas forças. Estão tentando atingir as nossas crianças. Estão tentando desfazer o formato de família que é o usual. Estão tentando colocar dentro das igrejas pensamentos feministas, pensamentos que deturpam o evangelho, pensamentos que destroem aquilo que Deus estabeleceu. E às vezes nós estamos sendo passíveis com isso. Por quê? Porque às vezes tem lógica. Amém? Cuidado com a lógica, irmão. Eu sou um cara que lido muito com números e é um pouco lógico, mas a gente tem que tomar cuidado com a lógica, porque nem tudo que faz sentido deve ser aplicado. Nós precisamos ficar com o que a palavra de Deus diz. A palavra é real, ela funciona, ela que mudou a sua vida, ela que te tirou do largo de pecado, te tirou lá do charco de onde você estava, sujo, miserável, pobre e nu. Cristo foi lá e te arrancou daquela condição. Então você precisa dar ouvido àquilo que a palavra de Deus diz, porque ela te transformou e ela vai continuar te transformando enquanto você estiver aqui. Aleluia, queridos. Nós precisamos nos posicionar nisso. Nós precisamos nos levantar na autoridade do nome de Jesus. Uma igreja não pode ser uma igreja espectadora, não pode ser uma igreja passiva. Nós precisamos ser ativos, nós precisamos nos levantar e atingir pessoas que estão à direita, que estão à esquerda. As pessoas que estão na nossa frente, elas precisam ser tocadas pela unção de Deus que está sobre a nossa vida. Aleluia, isso não é normal, meu irmão. Eu não estou com um discurso bonito aqui para você, não. Eu estou falando de algo que funciona, algo que é real. Algo que funciona na prática. Se você se posicionar, você vai ver Deus fazendo na sua frente. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de espíritos malignos, pessoas sendo transformadas pela palavra. Aquele que vivia sujo, ele sair daquela condição e se tornar um homem cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, que falava palavrão anteriormente, mas que agora só fala a palavra de vida, só fala a palavra de bênção. Deus pode fazer isso, aleluia. Deus pode mudar o ser humano. Mas como eu me alegro quando eu vejo homens que outrora viviam numa condição perdida, mas que agora vivem pregando a palavra, falando de Jesus. Como eu me alegro, porque eu sei que esse é o poder do evangelho. Isso é o que Deus faz na vida do homem. Ele transforma, ele tira daquela condição negativa de pecado e traz para uma condição de um homem lavado e remido, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade do nome de Jesus. Queridos, isso não tem preço. E você tem isso, está sobre a sua vida. Mas às vezes, querido, nós estamos negligenciando isso. Nós não podemos ser passivos, não podemos ficar parados. Glória a Deus, aleluia. Sair daquela porta, nem me lembra mais de Jesus. Só lembra de Jesus quando volta aqui, que começa o louvor, aí tem Jesus, realmente. Isso não é vida cristã. Isso não é confiar em Deus. Para confiar em Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa saber quem é Deus. Você não vai confiar, dar a chave da sua casa para uma pessoa que você nunca viu, para entrar lá na sua casa. Você não vai dar a chave. Você não vai permitir que alguém estranho chegue na sua casa, já entre entrando, vá dentro do seu quarto, do seu banheiro. Você não vai permitir. Por quê? Porque você não confia. Da mesma forma, com Deus,
Para você confiar nessa pessoa, primeiro você precisa desenvolver um relacionamento com ela. Você começa a se relacionar, começa a conversar, começa a vir uma amizade, vai começando um momento, você vai aumentando a confiança ao ponto de você permitir que a pessoa vá na sua casa, que a pessoa vá na sua cozinha, que ela jante com você, que ela almoce, fique uma pessoa íntima. Da mesma forma é Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. O evangelho, meu irmão, é relacionamento com Deus. É comunhão com Deus. E quando nós temos isso, aí nós temos confiança nele. Porque nós sabemos que ele faz. Davi, ele só fez o que ele fez. Porque antes disso, antes de tudo isso acontecer, ele estava lá. Veio um urso, pegou uma ovelha dele. Davi olhou assim, como é que é? Ele foi lá, pegou o urso, rasgou o urso no meio. Depois veio ali um leão e ele fez a mesma coisa. Ele sabia que Deus era poderoso para fazer. Por isso que ele se atreveu. Para que nós fiquemos ousados, querido, nós precisamos aumentar a nossa comunhão com Deus. Nós aumentamos a nossa confiança nele. E aí as coisas começam a acontecer. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite? Amém. Se você está aqui, se você ouviu essa palavra, e você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, eu quero dizer uma coisa para você. A melhor coisa que um homem pode fazer na sua vida é receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. A melhor coisa que um homem pode fazer é se entregar a Jesus sem reservas e dizer, Jesus, eu estou aqui, eu me arrependo dos meus pecados e eu desejo viver a vida que o Senhor tem para mim. Talvez você esteja nessa condição, nunca tenha recebido Jesus, e você até ouve a palavra, acha bonito, acha interessante, isso até toca às vezes no seu coração, mas você começa a pensar na sua vida, nas suas coisas, nos seus amigos, naquilo que você gosta de fazer. Eu quero dizer para você, nada nesse mundo é mais importante do que Jesus na sua vida. Nada nesse mundo é mais importante do que receber o Senhor Jesus. Porque é uma paz que excede todo o entendimento. É uma vida totalmente diferente. Nenhum prazer que tem nesse mundo se compara ao prazer de termos Jesus morando dentro de nós. Se você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador nessa noite, se você quer ter a sua vida transformada, ser tocado de uma forma que você nunca foi antes, levante sua mão que eu vou orar por você. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tem alguém que deseja receber Jesus como seu Salvador nessa noite? Levante sua mão que eu quero orar por você. Se tem alguém que já fez isso em algum momento, mas por algum motivo acabou esfriando na fé e acabou se afastando da igreja, mas deseja retornar, levante sua mão que eu vou orar por você. Se você quer reconciliar com Jesus nessa noite, tem alguém? Se tem alguém aqui nessa noite que está com alguma enfermidade, seja uma enfermidade simples ou seja algo complexo, que talvez até a medicina não tenha um diagnóstico, ou talvez ela não saiba o que fazer para curar você. Eu quero dizer para você que existe um Deus que criou todas as coisas, e que o nome dele está acima de todo nome. Ele tem poder para curar você. Talvez todos os seus recursos já foram gastos, talvez você já fez muitas coisas, e você quer receber a cura, mas não conseguiu até agora. Mas se você crê, Jesus pode fazer na sua vida. Tem alguém com alguma enfermidade que quer receber a oração por cura? Amém? Todos curados? Glória a Deus. Amém? Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo, com evidência bíblica de falar em outras línguas? Amém? Glória a Deus. Queridos, precisamos praticar essa palavra. Precisamos viver esse evangelho. O evangelho é vida. O evangelho não é pesado. O evangelho não é algo que vai te deixar para baixo. O evangelho nos deixa alegre, nos deixa feliz pela esperança que nós temos no nosso coração. Nós fomos selados com o Espírito da promessa e Jesus Cristo vem nos buscar. Essa deve ser a nossa confiança. Daqui a pouco Jesus vai rasgar esses céus, queridos, e nós seremos arrebatados. Essa deve ser a nossa confiança. Jesus breve voltará. Essa palavra diz que Jesus vai voltar para buscar o seu povo. E se nós somos povo dele, nós vamos subir. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Sejam abençoados na prática dessa palavra.
Aleluia, glória a Deus, palavra poderosa, amém? Já estamos encerrando nosso culto, mas antes disso eu queria passar para vocês, indicar alguns livros para que você possa complementar, né, se edificar ainda mais nessa palavra maravilhosa sobre confiar no Senhor. E eu tenho esse livro aqui que é Porque o Senhor é o Meu Pastor, de Tony Cook. Um livro maravilhoso que você vai realmente conhecer o pastoreio, o pai que você tem. É um livro maravilhoso e consequentemente você vai confiar realmente mais no Senhor. Temos aqui também Fundamentos da Fé, de Kenneth Hagin, um livro maravilhoso para que você possa edificar a sua fé. E Conhecendo o Pai, um outro livro maravilhoso também que vai lhe ajudar a você desenvolver essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor cada vez mais forte, amém? Aleluia. Lembrando que sábado às 19 horas temos o culto VIPs, então você jovem deve estar aqui, vai ser um momento maravilhoso. Passe ali no nosso balcão de informações também e colete informações sobre o Rema. O Rema estão com as matrículas abertas, né? Então você pode passar lá com 20% de desconto, então é uma oportunidade que você tem de estar começando 2024 cada vez mais firmes na palavra, né? Cada vez mais conhecendo mais a palavra, para que você possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Amém? Eu acho que é isso, todos os avisos já foram dados. E domingo nós temos nosso culto às 16, nosso culto às 18. Vai ser um culto maravilhoso. Vamos estar cultuando nosso Deus aqui juntos em nome de Jesus. Amém? Então fique de pé. Vão na graça, na paz e sejam abençoados na prática dessa palavra em nome de Jesus.